a obesidade ela se perpetua e vai aumentando. E aquela questão às vezes, mas doutor, mas eu como só pouquinho, mas está comendo o mesmo alimento. Então você come um pouquinho, mas com o mesmo alimento rico em carboidrato que vai elevar a sua insulina. Doutor, mas eu como um pouquinho de 3 em 3 horas. Você come um pouquinho de 3 em 3 horas, alimentação rica em carboidrato e por isso você não vai ter resultado no final. Enquanto nós mantivermos esse padrão de alimentação, é o mecanismo da obesidade, é o mecanismo hormonal, não é calórico, não é de caloria que nós estamos falando, não, é do efeito metabólico do alimento dentro do seu corpo. Então, quando você faz as escolhas aqui fora, se você escolher alimentos que não estimulam a insulina, com isso você vai ter o benefício, você vai ter o ganho de não ter esse bloqueio ao acesso ao estoque de energia. Então isso é muito, muito, muito importante e é o mecanismo que mais funciona para a perda de peso. É a estratégia que mais funciona para a perda de peso. Eu, durante 16 anos, da minha formação, depois da minha formação, durante 16 anos, eu tive uma experiência de usar dos métodos tradicionais, a alimentação low fat, que é aquela comer de 3 em 3 horas, comer pão integral, arroz integral, macarrão integral, comer bastante fruta, e esse modelo de alimentação não funciona. Vimos que não, experienciei isso na prática, inclusive experienciei comigo mesmo. Cheguei a quase 100 quilos, estava com gordura no fígado, estava com pré-diabetes, a gordura do fígado era esteatose grau 2, estava com pré-diabetes, esteticamente não estava feliz também, sobrando barriga ali. E foi em 2016, quando eu conheci a low carb, que eu apliquei para mim, que eu vi que funcionava, eu vi que tinha ciência atrás disso. A partir daquele momento é que eu me tornei, hoje, incorporei na minha caixa de ferramenta de médico essa estratégia e hoje eu fomento, hoje eu tento aqui estimular as pessoas a também seguirem nesse caminho, porque é a solução. Não tem outra solução, não tem. Nós não temos uma medicação milagrosa, nós não vamos ter uma cirurgia que vai arrancar mais estômago do que já tira, não vai ter. A cirurgia tem os seus limites, tem a sua aplicação, as medicações têm os seus limites, têm os seus riscos, têm seus efeitos colaterais e também têm as suas indicações, tá? Mas nós não vamos, isso não é a solução, não é a solução. A solução é tratar no problema, na raiz. É o que a gente fala, a gente tem um curso lá antigamente chamava Rota Cardio Reset, agora nós vamos mudar o nome, mas nesse curso, na verdade, a gente trabalha o quê? Trabalha uma construção de hábitos a partir da alimentação, uma reestruturação de hábitos, objetivando resolver os problemas. Então, se você imaginar naquela árvorezinha que eu já comentei aqui, a gente tem uma árvore de doença, eu tenho uma raiz, eu tenho um tronco e eu tenho uma árvore. Nessa copa da árvore vão surgindo os problemas. E quase todos eles são relacionados à obesidade. Não é que é relacionado à obesidade. A raiz de todos eles é a mesma. A obesidade é uma exteriorização de um processo interno muito ruim, metabólico, hormonal, muito ruim, e a obesidade se exterioriza. Então, quando você olha no espelho ou sobe numa balança, a exteriorização ali de coisas que estão acontecendo dentro do seu corpo que não estão legais. Exteriorizou obesidade. E aí você começa também a exteriorizar as outras coisas. Porque essa obesidade está relacionada a uma resistência à insulina. E aí você agora começa a exteriorizar, porque a insulina elevada vai reter água, reter sal, você começa a exteriorizar a hipertensão. A obesidade e a resistência à insulina também dificulta a ação da insulina. A função dela primordial é de colocar o açúcar para dentro da célula. Por mais que o organismo passe ao longo do tempo, ele vai tendo dificuldades de manejar essa glicose e de repente surge com pré-diabetes, surge com diabetes. A obesidade e a resistência à insulina ela cria um ambiente interno que favorece um distúrbios da parte do colesterol e triglicéridos. Então você começa agora a ter triglicéridos elevados, você começa a ter um bom colesterol baixo e você começa a ter aquelas partículas do LDL colesterol de um tipo ruim, que a gente dá o nome de dislipidemia heterogênica. E essa dislipidemia heterogênica, esse perfil de colesterol, que é realmente um colesterol problemático para você, começa a agir e favorecer a formação das placas de gordura que vão culminar na doença cardiovascular, no infarto, no derrame cerebral. E agora, quando você associa isso àquela gordura, lembra aquela gordura visceral que a gente estava lá no início com a obesidade? Aquela gordura visceral, ela é inflamação, ela gera inflamação. Ela é uma fonte, ela é como se fosse um órgão
que produz ali citocinas, interleucinas, são substâncias que a gente usa dentro do nosso corpo para se comunicar e elas sinalizam para o corpo para inflamar. E agora você está lá, por exemplo, com o exame de uma proteína C reativa ultrassensível estourado. E essa inflamação, junto com essa condição de resistência à insulina, ela é a causa raiz, é a causa básica para as doenças como infarto, doença cardiovascular, derrame cerebral e também insulina alta, inflamação está na base do câncer. E aí na sua árvorezinha você vai compondo isso. E aí você vai compondo as outras doenças. Então quando a gente aborda, no curso a gente faz isso dessa forma, um passo a passo. Então nós temos ali abordagens específicas para poder corrigir cada um dos nossos hábitos aqui embaixo. Foco grande na questão alimentar. Então, cada um desses pilares de saúde, nós temos alimentação, nós temos atividade física, nós temos o cuidado com o sono, nós temos o gerenciamento do estresse, a conexão social, a espiritualidade. Então, cada um desses pilares, quando você fortalece cada um deles, você começa a derrubar esses galhos de problemas. Então, aquela hipertensão, o diabetes, ele começa já a minguar. A obesidade, essa gordura visceral que nós acabamos de mostrar exemplos aqui, ela começa a diminuir e você começa a entrar na solução do problema. Você consegue entrar na raiz do problema. É diferente eu pegar essa árvore com aquelas doencinhas ali lá no topo, na copa da árvore, como se fossem pequenos frutinhos, e eu tentar tratar esses frutinhos, cada um desses frutinhos ali, de forma individual. Aí eu começo a entrar no problema que é o tratamento da doença em si, um tratamento, de certa forma, míope, que você não consegue enxergar a longo prazo. Você quer algo de imediato. Então, se eu estou com a glicose alta, eu quero um medicamento que abaixa a glicose. Beleza? Então, tá bom, vamos lá, tem um medicamento que abaixa a glicose. Se eu estou com a pressão alta, de imediato, né, eu quero um medicamento que abaixa a minha pressão. Se eu estou com triglicérides alto, eu quero um fibrato, um medicamento que abaixa, né, o triglicérides. Se eu estou com LDL alto, eu quero uma estatina que abaixa o LDL. Se eu estou com obesidade, eu quero, por exemplo, agora que surgiu, olha que ótimo, que bom que surgiu o semaglutida, que abaixa, né, ou que me ajuda a emagrecer. Se eu estou com dificuldade de sono, eu quero um indutor do sono, um Zolpidem da vida, que me ajuda a dormir. Se eu estou ansioso, eu quero um calmante, né, um benzodiazepínico, um alprazolam, que me faz acalmar durante o dia. Se eu estou ansioso a ponto de estar, às vezes, depressivo também, um misto, de repente eu posso usar uma medicação de outra classe, um inibidor da recaptação de serotonina, um citalopram, escitalopram, uma sertralina, e aí vai. É a diferença de abordar a saúde. E aqui não é diferente na obesidade.